Nós vamos dar prosseguimento, então, com a mesa redonda Edith Stein, A Mulher Segundo a Natureza e a Graça. Vão estar presentes a Patrícia Teixeira e a Cecília Parisi. Eu vou apresentar as duas seguidas e aí depois eu já passo a palavra para elas. A Patrícia é doutoranda no programa de pós-graduação em Teologia Sistemática da PUC Rio Grande do Sul, mestre em Teologia, com pesquisa A Formação Integral da Pessoa em Edith Stein, Aspectos Pedagógicos e Teológicos. Corresponsável pela produção de conteúdo do site Edith Stein, Estudos Integradores da Pessoa Humana, casada há 22 anos com Humberto e mãe de 2 filhos. Participa do movimento das equipes de Nossa Senhora na Arquidiocese de Porto Alegre. Nossa, aqui está... Nem vou dizer o que está escrito aqui. Mas, enfim, é uma grande alegria. Não, vou dizer, já que eu já... Aqui está escrito salva de palmas. Eu ia ler salva de palmas. Meu Deus, isso não faz parte do currículo dela. Mas, enfim... Calma, Magna, calma. A grande alegria de receber a Patrícia e o Humberto. Humberto aqui, eles vieram realmente do Rio Grande do Sul, vieram essa manhã, saíram de lá cedinho, pegaram o voo, vieram para aqui para a Patrícia poder participar dessa mesa. É uma grande alegria ter você aqui, viu, Patrícia? Muito bem-vinda. A Cecília, nossa querida Cecília, já companheira de outras jornadas, né, Cecília? É mestre em História da Filosofia pela Universidade de Paris, Paternon-Sorbonne. Panteão-Sorbonne. Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor e palestrante e membro do Conselho Consultivo da Oficina Municipal, Escola da Cidadania e Gestão Pública, São Paulo. Pesquisadora em grupos vinculados à Unifesp, FATEA, UFC de Fortaleza, Laboratório Prosopon da USP, cofundadora e administradora do site de Edith Stein, edithstein.com.br, casada há 30 anos e mãe de 2 filhos. Muito obrigada. Que lindo, Cecília. Casada há 30 anos. Não foi fácil. E muito obrigada às duas. Continua não sendo fácil. Mas aí é que está a graça. Eu só tenho 18 de casada. Ela só tem 22 e a Cecília tem 30 anos de casadas. Mas muito bom. Que bom, mulheres casadas, acadêmicas, mães, esposas, profissionais e tudo junto. E é isso aí. Ontem me perguntaram, num dos grupos de pesquisa, ai, que estranho vocês colocarem, né? Casada, com filhos e tal. Eu falei, mas o intuito é mostrar que a gente pode ser tudo isso. Nós somos né? inteiras. Que a gente pode ser tudo isso, que a gente também dá valor, Claro. né? Ao fato de conseguirmos constituir uma família e ter filhos e tudo. Realmente não é fácil, mas dá certo. Está no nosso currículo. Então, começo, né? A Patrícia começa. Não, a Cecília. É você? Cecília começa. Tá. Tá bom. Então, o nosso intuito, meu e da Patrícia, é a gente apresentar, talvez muitas conheçam, mas para aquelas que não conhecem, é apresentar essa mulher maravilhosa, fantástica, né, que é a Edith Stein, e é uma mulher que, eu acredito, ela ainda está para ser conhecida. Né? Ela pode servir de modelo para nós, né? Mulheres contemporâneas, né? Mesmo as bem mais jovens, acho que a Edith Stein é um grande modelo, né? Uma mulher por inteiro que se buscou durante toda a sua vida, cheia de crises existenciais, também passou por depressão e tudo, mas sobre sempre dar a volta por cima, se reinventar a cada momento da sua vida. Por isso que a gente escolheu, eu gosto muito dessa, mostrando as várias facetas, né, da Edith Stein, né, os vários ciclos, né, a gente pode chamar dessa forma, que daí não fica pejorativo, né, em que ela foi se reinventando, mas, ao mesmo tempo, a essência dela, cada vez que ela passava por um outro ciclo, a essência dela ia aparecendo.
Ela ia se aprofundando no autoconhecimento, e foi por isso que a gente escolheu o tema, né, da vocação... ele não passa para lá, não tem problema. Da mulher segundo a natureza, né, e a graça, né? E eu vou ficar com a parte da natureza, né, e a Patrícia vai ficar com a parte da graça, né? Nós que pensamos em fazer algo em conjunto, né? Também eu queria aproveitar rapidinho, justificar. Até a Magna falou: a Cecília ficou emocionada, né, quando falou isso de ser um parto gestado. Eu fui professora há muitos anos, de seminário, né? E eu sempre dizia, quando me contrataram, eu era a única mulher, o administrador, os responsáveis disseram: eu quero que você dê essa visão feminina da filosofia, é importante eles conhecerem. E eu sempre dizia para eles, eu orientava em monografia, que aquilo ia ser um parto, né? que tem esse momento e tem todos esses ciclos. E aqui realmente foi uma experiência de parto comunitário, era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Ainda mais minha formação é filosofia, a gente fica num trabalho sempre muito solipsista, a gente com a gente mesmo, né? Então foi uma experiência maravilhosa, quero repetir. Foi muito boa. Então, Edith Stein, ela nasceu na Breslavia, uma cidade da Prússia, quando a Alemanha ainda não era unificada, 1891. E morreu em Auschwitz, 1942. Né? Então, ela passou por um período em que foi um grande período de transformações das mulheres. Então, a gente pode falar a cronologia da Edith Stein. A gente pode falar da cronologia da Edith Stein, sempre não dá para separar a teoria dela sobre a mulher, que ela estudou muito sobre a mulher, da vida dela. E a cronologia, a gente pode enfatizar vários sujeitos, né? Vários temas, porque realmente ela foi uma mulher cheia de extremamente feminina nesse ponto, cheia de interesses. Então, Edith Stein, ela vai nascer, ela tem a família dela, acho que é muito importante, tanto que ela começa, e isso nós temos essa grande pérola preciosa aqui já no Brasil, que são os escritos autobiográficos em que Edith Stein se apresenta, né? E já é uma edição crítica, com notas, maravilhosa. A Paulus está editando todas as obras dela, começou por essa. Então, eu aconselho muito, porque é uma obra que realmente pode ajudar a conhecer uma mulher fantástica, né? E ela conta... Ela escreveu em 1932, quando a perseguição nazista já estava muito forte e se tentava despersonalizar os judeus. E ela resolveu escrever esse livro para mostrar que ela era uma pessoa normal, a família dela era normal, eles tinham suas futilidades, como tinham suas angústias, e que eles não eram pessoas diferentes, né? Então, esse foi o objetivo da Edith Stein, mas hoje em dia ele serve muito. Toda vez que eu quero trabalhar um tema, eu venho para essa obra porque ela nos ajuda. E ela começa falando da família dela. Então, rapidamente, né, ela vai nascer no dia 12 de outubro, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão universal para os judeus. E a mãe dela sempre encarou isso quase como uma profecia, né? Minha filha nasce neste dia. Ela vai ser a menor de 11 filhos desse casal, Siegfried Stein e August Courant. E 4 morreram muito cedo, como era muito comum, né, naquela época. Ficaram 7, Paul, Else, Arno, Frida, Rosa, que depois vai com ela, vai estar no Carmelo e vai morrer com ela em Auschwitz, Erna e Edith. Edith e Erna eram muito próximas, muito amigas. Então, tem essa fotinho dela que é muito bacana. Essa foto foi tirada quando o pai de Edith não estava mais vivo. Mas eles fizeram, olha como a família, para eles era importante, eles fizeram uma montagem naquela época. A família fez para colocar a foto do pai junto com a deles, né? O pai de Edith Stein, ele vai morrer em 1933. Edith Stein só tinha... em 93, desculpa, é 1893, está errado aí. Ela tinha apenas 2 anos de idade, e a mãe, contrariamente ao que se tinha o costume na época, seria o irmão dele que assumiria, porque ela não tinha irmãos homens, que assumiria os negócios da família, que inclusive estavam indo muito mal. Ele tinha uma madeireira, e ele morreu de insolação. Numa das vezes que ele foi visitar uma desses locais que forneciam madeira para ele apanhou muito sol, e acabou morrendo no trajeto.
Então, foi uma fatalidade. E a mãe de Edith Stein resolve assumir, com todos os filhos, né, tendo todos os filhos, e alguns bem pequenos, ela assume os negócios da família. Né? E ela não só assume, como ela paga todas as dívidas, e esse negócio prolifera muito. Eu tive a graça, o ano passado, de conhecer a casa de Edith Stein, quase um palácio. Assim, né? A mãe dela conseguiu sair do nada, e uma casa maravilhosa. Tanto que Edith Stein, uma vez, por um tempo, deu aula para 30 pessoas na casa dela, no salão de piano. Né? Então, não nessa fase da Edith, elas ainda tinham bastante dificuldades, mas a mãe ela conseguiu... ela tinha essa capacidade para os negócios, sem descuidar da família, e também a família era muito... gostava muito de culturas, de leituras, de poesia. Então, Edith Stein nasceu nesse ambiente, e a mãe, apesar de ser judia, nunca quis que os filhos estudassem em escolas judias, sempre estudaram em escolas alemãs, né? Porque ela se sentia como uma cidadã alemã. Então, a gente vê que já era um judaísmo cosmopolita, secular, que já queria se integrar na sociedade. Então, essa é, vamos dizer, o panorama de Edith Stein. Edith, caçula, extremamente mimada, né, pelos irmãos e pela mãe, a mãe sabendo que foi a última filha dela, o esposo tinha falecido. Ela tinha um temperamento vivaz, impertinente, colérico, ela era extremamente raivosa. É uma coisa impressionante isso, porque depois a gente vê as fotos, ela parece super fleumática, assim, mas esse é um ponto que eu quero muito salientar. Ela era muito sensível e observadora, né? E ela começou a perceber, aos 7 anos, ela começou a perceber o quanto os irmãos ficavam extremamente angustiados pelas respostas que ela dava. Inclusive, ela tinha uma irmã que era pedagoga e tentava aplicar todas as técnicas que ela tinha aprendido na escola, e a última que ela aplicava é prendê-la num quarto escuro. E aí diz que Edith berrava tanto, que a mãe ouvia do escritório, ia lá e abria a porta para as pessoas não ouvirem. Então, esta era Edith pequena. Né? E, então, aos 7 anos, quando ela insistiu de ir para a escola, a irmã ela insistiu para ir nas de 6 anos, botaram numa escola de jardim de infância, ela falou de jeito nenhum, porque, imagina, ela ouvia peças de teatro, ela... cantavam músicas, recitavam. Os irmãos mais velhos, ela não se sentia uma criança de 6 anos. Então, ela foi muito precoce, e por isso a gente vai ver muito das crises de Edith Stein tem a ver com essa precocidade dela. Mas ela começa esse processo de autoconhecimento que depois vai torná-la uma grande conferencista sobre a mulher. Ela faz tudo em primeira pessoa. Né? Ela teve uma crise na adolescência, ela abandona os estudos e vai ajudar a irmã mais velha, que está em Hamburgo. O marido dela era médico, ela também estavam estudando, e ela tinha filhos, e a Edith Stein foi ajudar. Ela tinha 14 anos e ela resolve não mais acatar a autoridade da mãe dos irmãos. Ela não fala isso para eles, mas é uma decisão íntima. Né? E ela opta por desacreditar de tudo que não lhe parece seguro e verdadeiro, inclusive de Deus. Então, Edith Stein, aos 14 anos, faz uma escolha pelo agnosticismo, que a gente fala em filosofia. Não é um ateísmo, porque o ateu é aquele que combate Deus. O agnóstico é aquele que diz... Não sinto, não tenho a experiência, então não posso falar de algo que eu não conheço. Esse é o agnóstico. Então, Edith Stein, com 14 anos, fez uma decisão consciente de se tornar agnóstica. Continuava frequentando as grandes festas judaicas, mas ela via isso como um movimento cultural. Vive uma incansável busca pela verdade, pela liberdade, procurando em primeira pessoa e especialmente em sua vida interior. Eu peguei uma citação em que ela diz, olhem como ela era assim, segura de si, né? Creio que o mais determinante de minha decisão para abandonar os estudos foi a voz de um instinto seguro. Eu já havia passado tempo demais sentada nos bancos escolares e precisava de algo diferente. Eu começava a preocupar-me com todo tipo de indagações, concernentes principalmente à minha concepção de mundo. Olha, o abrir-se para a vida interior
tornou Edith Stein, ela já tinha esse temperamento, mas muito mais atenta para o que estava acontecendo na volta dela, né? E às vezes a gente tem esse hábito de pensar que a pessoa introspectiva ela é alienada. Não, é o contrário. Quem já leu Teresa d'Ávila, As Moradas, né, o livro da vida, ela tem toda uma explicação de como essa vida no interior da alma te abre para o outro, né? E ela vai dizer a minha concepção de mundo, tema esse pouco abordado na escola. Então, não satisfazia para ela esses estudos apenas teóricos, né? E a gente vê que a gente vive isso hoje, né? Se questiona tudo isso. Então, ela está no início de todos esses questionamentos. Edith Stein está à frente do seu tempo. E ela fala, mas a principal razão estava no desenvolvimento do meu corpo que se transformava. Então, Edith Stein também, ela observava muito aquela transformação do próprio corpo. A gente vai ver depois nos estudos dela, a questão do corpo é muito importante. E isso já foi um tema que ela começou a pensar já muito cedo, nos seus 14 anos. Diz que quando ela voltou, ela já estava uma mulher. Né? Com 15 anos, o cabelo dela tinha escurecido, ela tinha, né, tinha modificado seu corpo, já tinha seios, já tinha um corpo, né, feminino, e chegou e falou, tá bom, então agora eu vou terminar os estudos, vou passar, vou me preparar e vou entrar para a universidade, uma coisa que naquela época muito poucas pessoas faziam. A mãe de Edith Stein sempre disse para os filhos, o que vocês sentirem que é a vocação de vocês, eu vou apoiar. Né? Então, a irmã que queria ser dona de casa, tudo bem. Ela teve uma irmã que foi médica, né? E Edith Stein, filósofa, e a mãe, nesse momento, já podia acompanhar. Né? Então, ela foi estudar nessa universidade maravilhosa, na Breslávia, uma cidade linda, toda cheia com canais, e ela chamava de alma mater. Ela se sentiu, pela primeira vez, em casa, na universidade. Então, Edith Stein era muito intensa. Né? Como estudante universitária, né, e a gente olha o rostinho dela assim, de contestadora, realmente, está lá ela, não é a primeira, mas está bem na frente, né? Aos 19 anos, ela vai iniciar um estudo, lá na Alemanha, a escola, ela tem várias, você não escolhe uma matéria só, você primeiro faz uma gama um pouco maior, né, da sua escolha, e depois você decide em que você vai se especializar. Então, são 3 anos dessa gama maior, depois ela se especializa numa coisa e depois já faz o doutorado, que foi o que ela fez. Então, ela começou com germanística, especialmente literatura, Edith Stein era uma devoradora de livros. Inclusive, a primeira crise existencial que ela teve foi quando ela leu um romance que falava do mal do século, e ela ficou totalmente em crise por um bom tempo, e saiu da crise ouvindo um hino de Bach, né? Um hino de Bach, numa festa dessas da cidade, que falava sobre nós conseguimos vencer tudo. Ela ouvindo esse hino, ela saiu da crise. Então, vocês veem como ela era alimentada assim, pela cultura. E ela, então, vai estudar germanística. A germanística incluía literatura, língua alemã, as suas derivações, né, naqueles países próximos, Áustria, Suíça e tudo. Latim também, grego um pouquinho. História, filosofia. Filosofia propedêutica, só uma introduçãozinha, e psicologia. O grande interesse de Stein era a psicologia, porque ela queria buscar resposta à sua crise existencial. Então, ela não fez o estudo por algo que está fora dela, mas para dar respostas a ela. 5 minutos, meu Deus, vou passar. Então, já naquele momento, ela faz parte de diversos grupos de caráter reformista e o grupo pedagógico e a Associação Universitária Feminina. As mulheres estavam começando a entrar na universidade. Naquele tempo, as mulheres ainda não tinham direito a voto. Né? Edith Stein vai participar do movimento sufragista. Ela vai se decepcionar com a psicologia, né? Porque a psicologia que está surgindo naquela época utiliza os métodos da zoologia, né, ou da matemática e da física para explicar o que é o ser humano. Então, o ser humano é como se fosse um animal um pouquinho mais evoluído, quer dividir em tipos. Então, isso foi muito bonito que foi falado na primeira fala. Né? Cada um preenche, cada um desenvolve o seu tipo de um modo singular, e Edith Stein se sentia singular desde sempre, aí estavam os objetivos da sua crise. E ela, então, ela percebeu que a psicologia não ia levá-la a nada. Então, ela vai, um colega, vendo ela
angustiada, falou para ela ler o Edmund Husserl, que era um filósofo que estava despontando naquele momento, e Husserl propunha uma filosofia que fosse as coisas mesmas, que não partisse de teorias para depois pensar as coisas, né? Primeiro monta uma caixinha e depois aperta para botar as coisas dentro daquela caixinha. O Husserl ele propôs um movimento diferente, né? Que era buscar as essências das coisas, deixarem as coisas falar e descrevê-las. E depois Edith Stein vai aplicar isso para o estudo da mulher. Vou passar. Então, ele vai se contrapor à psicologia empírica e ele vai dizer que o ser humano é um eu espiritual, né? Ele tem essa dimensão do espírito, ela não é apenas uma dimensão psicológica, mas ele vai além. Ele pode ser chamado de pessoa, ele tem liberdade, ele assume a responsabilidade pelos seus atos. E era isso que Edith Stein queria conhecer, né? Ela vai, então, se aprofundar na constituição da pessoa e sem deixar de lado a individualidade. As várias crises de Edith Stein permitiram que ela visse que nós somos individuais, né? Então, a gente tem que procurar a nossa vocação única. Então, isso foi uma coisa que ela nunca deixou de lado nos escritos. Vamos pensar essa essência geral do ser humano, mas vamos pensar a sua individualidade. E a outra coisa que ela aprendeu com Husserl, que nós nos constituímos na relação com os outros. E ela quis fazer a tese de doutorado dela sobre a empatia, né? Dizendo que era um trabalho que interessava a ela, porque sempre se ocupou o estudo da natureza humana. Então, Edith Stein aí fala com todas as letras, né? Estava quase terminando a tese, ela interrompe tudo para ser voluntária na Cruz Vermelha, né? Ela entrou como voluntária, ela e os vários alunos de Husserl. Isso foi muito interessante. Todos os alunos de Husserl que entraram para o círculo de fenomenologia se converteram ao cristianismo. Porque a essência, quando eles descobriram que a essência é comum a todo ser humano, o próprio Husserl, que era judeu, falou, o judeu diz que ele é um povo diferente dos outros. Ele falou, mas todo mundo tem a mesma essência. E ele se tornou cristão protestante. Edith Stein, naquele tempo ainda não estava convertida, mas teve esse contato com os alunos protestantes e católicos, todos convertidos, que não eram, foram convertidos. E todos eles quiseram, a grande maioria deles foram voluntários na Primeira Guerra. Inclusive, um grande aluno, braço direito de Husserl, morreu na Primeira Guerra. Ela se tornou assistente de enfermeira no Hospital de Doenças Contagiosas e, pela primeira vez, ela conviveu com o fenômeno da morte, que também impactou ela muito. No seu regresso, ela é convidada para dar aulas de latim, defende a sua tese sobre empatia, sobre a importância do outro na constituição da minha individualidade, né? Não no fenômeno do outro como uma influência que me tira do meu eu, mas o outro que me revela como um eu. Quando eu percebo o outro como um eu, ele revela o meu eu singular. E eu respeito a singularidade dele. E ela teve esse primeiro momento importante quando esse foi o grande professor que a acolheu, que era o braço direito de Husserl, que morre na Primeira Guerra, né? O Adolf Reinach e a sua esposa Ana. Eles eram recém-casados, também convertidos. E ela chama Edith Stein para publicar os textos do marido. Ela falou, olha, você entendeu bem o que é fenomenologia, ele estava muito próximo, eu quero que você publique. E Edith Stein conta nesse livro, é maravilhoso, que ela foi super angustiada, pensando, meu Deus, uma mulher recém-casada, um marido maravilhoso, brilhante, morreu, eles nem tinham filhos, deve estar arrasada, né? E ela encontra uma mulher em paz, né? E ela diz, esse foi meu primeiro encontro com a cruz, e a força divina daqueles que aceitam carregá-la, né? Depois, a Ana vai se converter ao catolicismo e vai se tornar uma consagrada, né? Depois, na segunda parte da vida dela. Ela vai deixar de ser assistente, vai começar a República de Weimar, ela vai entrar para o Partido Democrático Alemão, fazer várias viagens como filiada ao partido, vai panfletar nas ruas, porque o grande interesse dela é que as mulheres tivessem direito a voto, isso é conseguido naquele ano, né?
Mas ela diz assim, eu não sou feita para a política, vou dar minha contribuição na sociedade de outro modo, sempre se buscando, né? Ela vai tentar se tornar professora universitária em vários locais, ela teve a nota máxima na sua tese, né? Mas ela não consegue por ser mulher. Embora na República de Weimar, antigamente era proibido até a República de Weimar. Troca-se a lei, mas ela a mentalidade não é trocada. E Edith Stein fala, não tem problema, vou dar aula de introdução à fenomenologia na minha casa, 30 pessoas. Né? E eu estou quase terminando. Quando ela tinha, em 21, ela estava de férias nessa casa dessa amiga, tinha passado por uma outra, que provavelmente foi essa outra amiga que deu para ela o livro da vida de Teresa d'Ávila. Ela leu o livro da vida e diz, ela já tinha tido encontro com Cristo dela mesmo, lá em 18, mas não tinha contado nada para ninguém, porque ela ainda estava decidindo se ela ia se tornar protestante, que era a religião oficial da Alemanha naquela época, ou ela ia se tornar católica. E quando ela leu o livro da vida, ela disse que, enfim, encontrou a verdadeira fé. Né? E olhem que bonito como os fenomenólogos eram. Eles eram ecumênicos, né, naquela época, porque o batizado dela foi feito na igreja de São Martinho e a madrinha de batizado dela foi a Hedwig Conrad Martius, que era uma protestante. Né? Então, isso é muito bacana, a gente vê como eles conviviam muito bem entre eles, né? E que não havia no grupo dos fenomenólogos protestantes, católicos, e mesmo os não convertidos, agnósticos, como era Edith Stein, eram respeitadas na sua individualidade. Ela, depois que ela se converteu... faltam 3 slides. Depois que ela se converteu, ela não queria mais que a mãe disse assim, tá bom, chega, né? Eu não vou mais te sustentar, porque a última coisa que a mãe queria, uma judia fervorosa, que a filha se tornasse católica. Ela foi dar aula, ela foi contratada para dar aula de alemão nas Dominicanas e literatura em Espira. São 9 anos em que ela vai estudar os grandes teólogos da igreja, todos eles, da escolástica, patrística. Vai ter um diretor que vai ajudá-la muito, um jesuíta, que vai apresentá-la para Cardeal Newman, também um convertido para o catolicismo, e vai dizer para ela permanecer como filósofa. Né? E aí ela vai começar a fazer as conferências, depois que são sobre a mulher. Eu vou disponibilizar depois esses slides para quem quiser. Nessas conferências eu falo um pouquinho, né, os temas que ela fala da mulher. Ela tenta, de novo, acessar uma cátedra universitária como filósofa. De novo, não consegue, né, pela mentalidade ainda. E ela, nesse meio tempo, ela não deixa de trabalhar, ela vai dar várias conferências, né? Etos da profissão da mulher, vocação do homem à mulher, de acordo com a natureza e a graça, vida da mulher cristã, papel das mulheres católicas na formação universitária da Suíça, base da formação feminina, ela trabalha daí com textos de literatura, ela é capaz de falar das mesmas coisas de fenomenologia da mulher, usando tanto a parte da fenomenologia, aquilo que ela aprendeu com Russell, quanto aquilo que ela tinha aprendido com a metafísica e a antropologia cristã. Então, aqui tem 2 que eu vou passar. Ela se torna professora, ela é convidada para ser professora no Instituto Alemão de Pedagogia Científica, vai dar um curso sobre a estrutura da pessoa humana. É o que vocês estão estudando aqui, não, Magna? A estrutura da pessoa humana ainda não? A empatia. Autobiografia, tá. Depois isso é uma das propostas que o grupo continua estudando, né? E ela diz, e eu queria deixar essa frase, ela diz assim, por que na antropologia, ela bolou 2 cursos, antropologia filosófica e antropologia teológica. A teológica ela não conseguiu dar, porque ela teve que sair por causa da perseguição nazista. Mas ela diz, uma doutrina geral do ser humano não pode limitar-se ao ser criado, mas deve levar em consideração a diferença entre o ser criado e o ser incriado, e a relação que ocorre entre eles. Portanto, seria incompleta e inadequada, como fundamento da pedagogia, uma antropologia que não levasse em consideração a relação do ser humano com Deus. Então, o caminho que ela foi percorrendo na vida dela é muito parecido com o caminho que ela
que ela foi trabalhando nas suas teorias, né? E quando ela deixa de dar aula, ela com 42 anos, ela volta às suas perguntas de discernimento vocacional. O que Deus quer para mim? Né? E aí ela vai fazer um retiro espiritual e a gente tem as notas que ela fez esse retiro. Umas coisas ela fala, eu quero buscar a vocação mais condizente com a minha natureza. Né? Então, Edith Stein não separa a natureza da graça, e esse é o que a gente... isso que a gente quer falar aqui, né? Ela não separa a natureza da graça, e ela não separa também esses ciclos da vida dela, né? Ela os integra, né? Se autoconhecendo mais profundamente. Muito bem. Desculpa se eu peguei um tempinho. Muito bem, então nós passamos a palavra agora para a Patrícia Teixeira. Bem, bom dia, né? Todos a gente já se cumprimentou, de algum jeito a gente já está se amigando, né? A gente já se sente tão próximo, afinal de contas, quantas coisas em comum, né? Nós temos essa essência. Isso é muito próprio. Eu queria começar falando justamente a partir de Edith Stein, mas dessa essência do ser feminino tão revelado aqui, cada uma na sua singularidade, como vimos hoje em todos os workshops aqui, falando da singularidade de cada uma aqui, mas também há uma essência feminina que nos une, né? Como foi bom a gente se reconhecer nas falas, como foi bom a gente se perceber, rir das nossas ameaças, dos nossos estilos, querer procurar. Então, isso é muito próprio de Stein, né? Da fenomenologia do feminino em Stein. A antropologia, o que é a antropologia, né? Talvez isso é importante, assim, porque essa palavra assim, assusta. É uma palavra tem um peso acadêmico, né? Forte, antropologia. Né? É o estudo da pessoa, é pensar a pessoa, né? E ela faz isso a partir do método fenomenológico. E, especificamente, daí, pensar a pessoa humana, pensar o gênero humano, pensar que nesse gênero humano há, sim, duas espécies, gênero feminino e gênero masculino, que não estão opostos entre si, muito pelo contrário, há uma reciprocidade. Né? Nós vimos ali, quando houve o quadro comparativo, não sei qual dos workshops fez um quadro comparativo do foco da multi... Nossa, eu e o meu marido estávamos um do lado do outro, e é exatamente assim. Um de foco, um de pluralidade, multidisciplinaridade e tudo mais. Mas, enfim, né? E isso é muito bonito ver na antropologia do feminino de Stein. Né? Que a mulher ela não está oposta e o homem não está oposto. O feminino não está oposto ao masculino, não há um sobre, né? Mas duas naturezas com igual dignidade. Isso é importante, tá? É bastante importante, porque agora, quando ela entra na etapa teológica, da antropologia teológica, e mesmo do feminino, isso vem com uma força, gente, muita força, que incide no próprio Concílio Vaticano II. É. Vocês vão ver que muitas coisas aqui, vocês já leram, para quem tem mais familiaridade, por exemplo, com Teologia do Corpo, de João Paulo II, vocês vão ver que parece o que a gente estuda na Teologia do Corpo. Né? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria dizer é que vocês notaram Stein até aqui, certamente, como uma mulher de muita aliança, né? Olha quantas coisas, como é que pode ela conjugar tantas coisas, tantas pessoas, como pode, né? Isso é muito próprio da personalidade, da característica, e aqui, como eu falo agora dessa questão da natureza, salto, né, da graça, a graça que incide na natureza humana, a graça não é fora da natureza humana, né? Afinal de contas, o eterno adentra o tempo, né? Então, a graça adentra nós, o nosso corpo, o nosso ser, o nosso jeito. Isso, em Stein, é tão forte, que eu vou dar um exemplo prático de hoje. Muito claro para mim. A Mel, vocês conhecem, está aqui, a Magna aqui do meu lado e Cecília, e eu lá de Porto Alegre. Vocês sabem como é que eu conheci? Eu vou dizer, porque eu acho isso extremamente steiniano. Né? Eu não estudava Edith Stein ainda, eu estava estudando afetividade e sexualidade, porque eu trabalho muito com jovens. E em Porto Alegre, em 2014, nós tivemos o primeiro Teen Star do Brasil, acontecido na nossa cidade. A minha casa foi uma casa acolhedora das pessoas que vinham de fora. E quem esteve na minha casa, numa semana, a Mel. Né? Esteve lá, nós nos conhecemos lá. E nunca mais, assim, eventualmente, né?
Quando eu comecei a estudar a formação humana, no início do século, porque foi no início, eu comecei a estudar a formação humana em 2002, a partir de um livro da comunidade Shalom, chamado Tecendo Fio de Ouro, ainda a primeira edição preta, aquela, quem conheceu ainda, né? O preto, aquele. Eu fiz todo um trabalho, na época eu e meu marido fazíamos parte de uma comunidade nova que estava nascendo lá em Porto Alegre, e toda a parte de formação humana, a gente teve muita base daquele livro. Quando, por acaso, né, a gente, Magna, nem lembro como é que foi, né, a gente daqui a pouco ficou íntimo, assim, pelas redes virtuais. A gente se conheceu a primeira vez hoje. Viu aqui, mas a gente já se conhece há anos. E, para mim, eu super me identifiquei com ela, porque eu sei a proposta de formação, do qual eu também me identifico. E a Cecília, gente, ela é gaúcha, né? Ela é de Porto Alegre, trabalha em São Paulo. Ela trabalha com seminaristas, estava trabalhando em seminaristas, e eu lá em Porto Alegre também faço parte da equipe de formação dos seminários da Arquidiocese. Então, os meninos que iam para a filosofia, estudavam com ela, voltavam lá para a PUC para teologia. E eu estava lá. Num evento, 2015, né, o terceiro congresso em Edith Stein, que aconteceu em Belo Horizonte, eu já sabia da Cecília, mas não a conhecia, e tive olha, Deus, coincidência é graça, não é coincidência, né? Eu acabei ficando num curso em educação em Edith Stein, e a tradutora, porque era um curso todo em francês, e a tradutora era a Cecília. E eu tinha feito antes aquela fala assim, com, sabe, quem crê, né? Eu estava assim, ai, Senhor, se tu puder me apresentar. E a Cecília era a tradutora, imediatamente, né? Não, depois. Era para ser o Juvenal, e ele teve um problema. E aí, dali, então, essas alianças, isso é muito próprio de Stein. Assim, a gente nota, quando as pessoas começam a estudar, a querer compreender, é impressionante a conexão. Gente, é impressionante mesmo. Vamos lá. Stein é essa mulher intelectual que vocês viram, muito vanguardista, mas ela é uma filha, a mãe dela tem um peso forte para ela, forte, gente, mesmo, é uma mulher que foi um eixo assim, na vida dela, né? Ela é uma irmã, vocês viram ali, ela é uma leiga, aqui ela ainda é uma leiga, tem vida leiga, né? Católica, batizada, tudo, mas vida leiga, uma docente, uma conferencista já bastante conhecida, reconhecida em território alemão, mas também no entorno, né? É uma pesquisadora, estudar Stein não é fácil, olha, ainda mais no Brasil, onde agora está mais fácil com as traduções, mas certamente quando começamos, a Cecília bem mais tempo que eu, Magna também, mas era um desafio, né? Porque o mais próximo que nós tínhamos era o espanhol, o italiano, então pensem que o dom de línguas aparece, assim, sabe? Impressionante. Certo. E católica, né? Que aí é outra questão da aliança. Ela é católica, gente, mas o respeito que ela tem ao povo judeu nunca se perdeu. O amor que ela tem em saber que o sangue dela é o mesmo sangue judeu de Cristo, ela fala isso nos seus livros. É fantástico. Então, Stein não fez essa ruptura, assim, sabe? Nunca mais quero saber de judaísmo. Não, ela fez uma aliança entre o cristianismo católico, né, e o judaísmo na vida dela. Ela tem um respeito, um carinho mesmo muito grande. Isso é referido, inclusive, na canonização dela, na homilia do Papa João Paulo II, né? Bom, da mulher, ela fala dos dons, toda mulher tem aptidões e dons individuais que a faz aspirar uma vocação especial. Nesse sentido, vocação para Stein, além daquela visão de chamado que a gente tem, talvez, né, mais na área teológica, ela vai trazer uma ideia de invocação, algo que vem do interior também, sabe? É algo que não vem de fora somente, né? Mas é algo que perpassa o ser. É uma resposta dada pelo um eu inteiro, né? Não da boca para fora. Não vou poder ler, mas essa aqui é uma conferência que ela dá para universitárias na Suíça, onde ela fala: somos mulheres católicas de formação universitária. Somos. Isso é forte, essa palavra somos para ela, porque remete não só ao pensar, não só ao fazer, não só ao conhecer, mas remete ao ser inteiro, né?
tá bem? Eu não vou conseguir, né, ler tudo. Mas assim, como Cecília colocava, aos 42 anos de idade, vocês pensem em uma mulher intelectual daquele padrão, com 42 anos de idade, ela já estava nesse discernimento de ingresso ao Carmelo, né? Isso é importante saber, porque às vezes parece assim, não, é porque ela perdeu o posto em função do nazismo, né? Como judia, ascendência judaica, ela então não podia mais dar aula, não tinha o que fazer, foi parar no Carmelo. Não foi assim. Não foi, pelo amor de Deus. Senhor amado, vamos corrigir qualquer tipo de coisa nesse sentido. Isso, né? Não, ela já vinha num discernimento, ela já tinha uma personalidade, na medida que ela foi amadurecendo, a personalidade dela foi ficando, de fato, mais intimista, nesse sentido contemplativo. O peso contemplativo veio com força para ela. E o ingresso no Carmelo, então, foi pensado e tudo mais. Ela já havia tentado e o diretor espiritual tinha sugerido que, né, que não, que ela tinha uma vida leiga muito frutuosa ainda, ela tinha muito a fazer. Até que, não, realmente venha, né? Dentro do Carmelo, só para vocês saberem, ela ingressa com as camponesas, gente. Ela ingressa no noviciado, eu não vou me lembrar agora as etapas certinhas, né? As camponesas de 15 anos da Alemanha, né? Obviamente que ali dentro ela é convidada também a fazer depois a formação das meninas, né? E também onde ela retoma a obra filosófica dela, principalmente Ato e Potência, né? A partir do Ato e Potência, ela começa então a fazer, para mim, e não só para mim, mas a grande obra-prima dela, que é muito pouco conhecida no Brasil, que é o Ser Finito e Eterno, onde ela retoma toda a filosofia que ela estudou e agora ela remete ao eterno a partir da linha da antropologia teológica, tá? Aqui eu já falei um pouquinho, ela chega, mesmo dentro da teologia, para quem conhece um pouco mais, da teologia à teologia mística, ao encontro, né, místico com Deus. Vê em Maria o grande arquétipo feminino. Está em encontro em Maria o grande arquétipo feminino. A Virgo Mater, a Virgem e Mãe, modelo, as virgens, as consagradas. E a mãe, aquelas, né? Nós, leigas, mães também aqui, nós temos aqui toda essa pluralidade. E também, gente, a dizer que mesmo as consagradas, na sua feminilidade, têm a fecundidade materna, não é verdade? Quantos e quantos filhos espirituais, quanto bem. Então, essa essência feminina, ela vai chamar o sentido da afetividade. Isso é muito próprio do ser feminino, para Stein, em função da intuição feminina. E isso, indiferente à forma de vida, entendeu? Ao estado de vida, isso é do ser feminino. O sentido afetivo. O que é o afetivo? Não é só o coraçãozinho voando pela sala, né? A gente às vezes acha que afetivo é só ser um docinho. Não é isso. Não. Afetividade significa como as situações afetam o meu ser. O que vem em mim? Que emoções que brotam em mim? Que sentimentos vêm à deriva aqui? O que dura? O que leva? E o sentimento forte aqui, o sentimento mais nobre, aponta, principalmente em função da encarnação do Cristo, o amor. Não o amor... Gente, aqui tem que... Leiam Deus Caritas Est, de Bento XVI, que ali eu acho que dá um bom resumo, né? O amor enquanto dom. E dom de si. Quem é que fala dom de si? João Paulo II. O dom de si aos demais. Isso está no Finito e Eterno, se eu não me engano, é no 5º capítulo onde ela vai colocar. Tá? O mistério da encarnação, eu já estou concluindo, já deu tempo, né? Eu me empolgo. O mistério da encarnação para Stein é tão forte, né, que ela diz que o Cristo, então o eterno dentro do tempo, né, mas passa por uma mulher, faz a experiência de ter uma mãe, uma mulher, um organismo feminino cíclico. Passou por ali, passa por ali, foi educado por esse Gelnut, né, esse sentido afetivo. Né? Bom, participar no plano de Deus, Criador, e ser no coração da humanidade sinal e presença do rosto materno de Deus.
É isso que Stein fala do arquétipo mariano a nós mulheres, né? E acho que remete, né? A mulher, enquanto ser humano, foi escolhida para ajudar a fundar o novo reino de Deus. O sexo feminino ganha sua nobreza pelo fato de o Redentor nascer de uma mãe humana. Uma mulher é a porta pelo qual Deus entra no gênero humano. Tá? Bom, em relação à formação da mulher, a Cecília colocou ali algumas conferências. Stein fala muito da urgência para uma formação da mulher, que é o que está acontecendo hoje aqui. Olha para nós como está sendo importante. Né? Que evento lindo. Onde tem, gente? Eu quero mais desses. Sério? Sabe? Que evento lindo, que fala a nós, que nos identificamos. Então é isso. Ela traz essa questão da formação da mulher que possa levar à prática de um amor atuante. Atuante em si mesma, sabe? Um autoconhecimento que leve também a um amor próprio, sim, ao reconhecer quão bela nós somos. Não um corpo belo, não bela da nossa essência, da nossa forma, do nosso jeito, né? Com as nossas características. Né? Mas que isso seja expressado ao mundo também, na forma que a gente vai atuar profissionalmente, atender as nossas pessoas. Bom, enfim, sei lá quantas coisas, zilhões aí que a gente faz enquanto segura, como é que é o menino e não sei o quê. Tudo isso, como faz, né? E nesse sentido, ela fala de uma formação religiosa também ao feminino. E aqui não, em função do tempo, eu já vou ir concluindo, mas essa formação religiosa que aproxime essa afetividade, que faça esse diálogo de fecundidade no coração e no seio também da igreja, sabe? Nos espaços onde a gente está. E no pensar, inclusive no pensar teológico. Né? Isso, para mim, é um grande desafio, né? Enquanto pesquisa. Certo? Que a maternidade física é transfigurada pela graça. É muito bonito, né, essa expressão. Eu me lembro muito do Tabor, a transfiguração, né? Que a nossa maternidade física é transfigurada pela graça. Né? A formação humana temos em Maria a finalidade, então, em Maria, a finalidade de toda a formação feminina. Tá bem? Aqui já foi. Bom, queridos, assim, para concluir, queridas, né? A experiência do feminino de Stein. A gente pode ouvir, e eu e Cecília fazemos parte de grupos de pesquisa, grupos de estudo e tantas coisas mais. Então, hoje, cada vez mais está crescendo, viu, a pesquisa em Edith Stein no Brasil e nas diversas áreas. Nós vemos, assim, uma pluralidade. Eu sou pedagoga de origem, sou psicopedagoga, né? Agora que estou adentrando a teologia, assim, no pensar, né? Mas estou convivendo com filósofos, meu Deus, com tanta gente. Às vezes eu fico assim... A gente vira tão multidisciplinar, né, no pensamento, que até tu tem dificuldade de dizer, né, o que tu é, de que lugar tu tá. Né? É verdade? Porque tem uma hora que eu estou falando... A gente vive crise existencial. Sério? Então, assim, só para dizer que esta mulher aqui, que morre em Auschwitz com um hábito carmelita, ela chega em Auschwitz com um hábito carmelita. Né? Isso é forte demais, né? Esta mulher aqui, ela é a mesma, só que sempre em diálogo. É um encadeamento, né? Ela mesma fala do fluxo de vivências, né? É um enlaces de vivência, né? Um processo de vivência. É a mesma mulher que na década de 20, sim, batalhou pelos direitos do feminino ao voto e tal. Sabe? Ela não se anula, ela vai se construindo e reconstruindo processualmente. Influência enorme de Teresa d'Ávila, a grande pedagoga, a mulher da determinada determinação, né? Isso é muito forte para ela, mas também a mulher da interioridade no castelo interior. Do autoconhecimento, vai, né, as moradas ali, até o matrimônio com Deus, né? Onde o ser é mais livre, ela diz. Certo? E em João da Cruz, é uma obra inacabada, né? Ela foi presa enquanto ela estava escrevendo A Ciência da Cruz, então a gente falta um trecho, mas essa obra, acho que é interessante, porque era uma obra que até há pouco tempo era única traduzida aqui no Brasil. Essa obra foi em comemoração aos 400 anos de João da Cruz, né? E ela faz toda uma reflexão à subida ao Monte Carmelo, João da Cruz. E aí, é muito bonito, né? Que ela encontra em João, ela diz, né, que a verdadeira ciência está na cruz. Pensem ela, com o peso intelectual dela,
dizer algo assim, né? E é o título do livro, tá? Ela e a Rosa, então, né, são assassinadas ali em Auschwitz, né, em 9 de agosto de 42. Né? Para vocês terem uma noção, a nota oficial da morte dela saiu só em 1950, dela e de tantos outros, né, gente? Tantos outros judeus que foram, e ela com ascendência católica, enfim, certo? Tem vários elementos, assim, principalmente nas homilias, né, na homilia de João Paulo II, tanto de beatificação quanto de canonização sobre ela, né? Ela é padroeira da Europa, bom, enfim, traz muitas coisas. Mas eu encerro, agora eu encerro mesmo, dizendo o seguinte, que os 3 papas, da minha época, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, fazem referência a Stein de um jeito ou de outro. João Paulo II com muita força, principalmente na Mulheres Dignitatem, gente. Né? Se vocês lerem, ou se vocês lerem ainda, querem um resumo, Carta de João Paulo II às Mulheres, muito baseado na antropologia steiniana, na Fides et Ratio, parágrafo 74, se eu não me engano, né, Cecília? Ele cita ela, é a única filósofa feminina que ele cita, Stein. Tá? Bento XVI, quando foi a Auschwitz, Bento XVI é alemão, vamos lembrar disso, ele vai a Auschwitz e ele fala, senti como um dever íntimo deter-me de modo particular também diante da lápide em língua alemã. Dela emerge diante de nós o rosto de Edith Stein. Teresa, em referência a Teresa d'Ávila, né, Benedita, então São Bento da Cruz mesmo remete a João. Judia e alemã desaparecida juntamente com a irmã no horror da noite do campo de concentração alemão nazista. Como cristã e judia, ó, aliança, aceitou morrer juntamente com seu povo e por eles. Né? Os alemães que então foram conduzidos a Auschwitz e aqui morreram como refúgio da nação. Foi assim que ela morreu, como refúgio da nação. Mas agora nós reconhecemos com gratidão como as testemunhas da verdade e do bem, que também no nosso povo tinha desaparecido. Veja, a verdade e o bem que do nosso povo tinha desaparecido. Então, que bonito pensar nela como alguém que é uma luz hoje para nós, né? Agradecemos a essas pessoas porque não se submeteram ao poder do mal e agora estão diante de nós como a luz numa noite escura. Veja. E Gaudete et Exsultate, ponto 8, impressionante, ela foi lançada, eu tinha recebido ela tipo às 7 da manhã e eu peguei para ler, eu gosto muito de ler logo que eu acordo, né, no celular, eu sou daquelas pessoas que não levanta da cama e fica ali, né? E aí me deparo com esse ponto. Como nos sugere Santa Teresa Benedita da Cruz, pensemos que é através de muitos deles, né, está falando das referências dos santos, que se constrói a verdadeira história. Na noite mais escura surgem os maiores profetas, os santos e santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de história. Então, assim, esta é uma mulher a nos dizer muito, né? Vemos aí, certo? Se pela fé nós a encontramos, né, aqueles que têm mais proximidade, assim, ou de repente uma experiência religiosa, nós aqui, né, Cecília, eu acho que isso é muito forte em nós, vocês talvez tenham percebido, e Magna também, se pela fé, sim, nós a encontramos, também pela vida e pela obra dela. A obra dela precisa vir ainda com mais conhecimento, mais força, porque tem força acadêmica, gente, a obra dela, tá? Então, nós super recomendamos os estudos, por isso, né, aqui está. Pode falar. Não, a gente criou esse site como é que diz, é um site para divulgar a obra de Edith Stein, eventos, e então a gente provavelmente vai colocar também esse evento, né? Estamos filmando para isso, e a gente aconselha vocês entrarem, conhecerem, né? Tem um cartãozinho aqui, quem quiser pegar por escrito, o site. E é um site dos estudos integradores da pessoa humana, a partir da filosofia, da psicologia, da teologia, da pedagogia e tantos outros estudos, porque o ser humano não se esgota nas diversas ciências, né? Então, esse é o intuito. Uma grande alegria, né, ouvi-las. Eu sou suspeita, mas eu ficaria aqui bem mais tempo ouvindo vocês.
Agora seria um momento para perguntas, mas o nosso tempo está bem acabado. Mas tem alguém assim que está com uma pergunta assim que está doido para fazer para uma delas duas? A gente poderia encerrar com uma pergunta breve, se tiver assim, se seu coração está pulsando muito forte. Não? Porque se já tivesse... Ei, Mel. É esse, né? Esse é Vida de uma Família Judia e Outros Escritos Autobiográficos. É o livro que ela escreve, como eu falei lá em 32, né? Para mostrar... 32 ou 28, agora, mas já quando a perseguição nazista estava muito forte, ela escreve para mostrar como a vida dela era uma vida de uma família comum, né? Mas aqui ela também fala os estudos dela e também junto tem o testamento dela, por que que ela entrou no Carmelo, né? Eu vou indicar outro também, mas esse é de comentadores, tá? É que esse aqui, vou fazer propaganda, é feio, né? Mas a gente faz também, né? Essas coisas. A arte de educar por uma pedagogia empática é de comentários, né? A partir da obra de Edith Stein. Claro que aqui ele tem um olhar um pouco mais para a educação, mas também remete muito ao ser antropológico, né? Que foi a Clélia Peretti, né? A Vera Dulles lá do Paraná que organizaram, do qual nós temos capítulos também, né? Tá para sair outro, inclusive, agora só sobre a questão do gênero feminino, viu? A gente avisa. E tem a obra da mulher, as A conferências, mulher, mas elas são da edição não crítica, então faltam algumas coisas, alguns detalhes. Ela é maravilhosa, mas é difícil de achar só em sebo, assim, né? Se acha. A mulher. Sua missão segundo a natureza e a graça. Né? Que for a reunião das conferências que ela fala sobre a mulher. E tem um livro maravilhoso que eu aceitei o desafio de traduzi-lo, da professora Ângela Lisbello. Tem vários vídeos da Ângela no YouTube e também lá no nosso site, especialmente, sobre a mulher. Né? O título dela é Tutta colpa di Eva. Né? Então, a culpa é de Eva. Antropologia e religião, do feminismo à teoria de gênero, a gender theory. Então, traz essa análise de Stein para tentar entender o que nós estamos vivendo hoje. Então, é muito, muito, muito bom. A professora Ângela vem todo ano para o Brasil, especialmente em São Paulo, sempre dá palestras, cursos gratuitos. Ela é professora associada ao Instituto de Pedagogia Clínica da USP, porque lá tem um centro de estudos em Edith Stein também. Na psicologia. Está começando. Então, ela fica lá. Gostaria de saber se a irmã que morreu junto se converteu, mais algum irmão, e como se chamava a mãe dela. Tá. A mãe dela chamava Auguste. A irmã dela, a Rosa, sim, também se converteu, inclusive como monja carmelita também. Não, monja não. Ela estava no Carmelo. Isso. Tá. Ela estava abrigada no Carmelo, exato. Ela estava abrigada no Carmelo durante a perseguição ali no final. Mas os irmãos, tem uma coisa legal assim que a gente sente próximo, né? Os irmãos, quando começou a perseguição nazista e tal, eles, enfim, alguns foram mudando. E parte da família dela veio aqui para a América do Sul. Né? Tem uma ela foi convidada para dar aula numa universidade na América do Sul. E ela não deu, não aceitou por a mãe dela ainda era viva. Sim. E depois, e aí ela falou, bom, entre para a América do Sul e entrar para o Carmelo, acho que minha mãe vai ficar menos chateada que eu entre para o Carmelo. E aí ela entrou para o Carmelo. É isso aí.